Olá, YouTube! Hoje eu trago com vocês mais um episódio, sim, episódio de Dororo. Pessoal, estamos já no episódio 5 e esse anime tá muito bom, essa temporada. Eu quero que ver mais, espero que não seja só uma temporada de 24 episódios, como um monte de youtubers falam. Mas eu não sei, tô louco pra ver esse anime e tá muito bom, a animação tá boa e a história é muito impactante. Mas pessoal, vai começar a live, deixa seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta! No episódio, esse episódio tava bom. E pessoal, vamos começar com essa análise que vimos que no último episódio que o Dororo conseguiu, o Hakimaru conseguiu recuperar seus ouvidos, então recuperar a audição. Então ele consegue ouvir vários sons. E já que ele nunca tinha ouvido desde a sua infância, desde que ele era pequeno, nunca tinha visto nenhum ouvido, nem visto, ouvido nenhum som, barulho, aquilo incomoda ele. Vê-se que ele tá tendo uma confusão mental. O cérebro tá dividido em várias partes. Essa parte do cérebro tá em confusão com as outras partes. Ele não consegue entender nada. Aquilo dói pra ele. Ele sente uma dor, ele não sabe explicar. Ele nem tem como explicar, ele não fala. Mas eu fiquei impactada com isso, porque ele não sabe imaginar o que ele tá sentindo, então não tem como saber. Como é que a pessoa nunca ouviu nada na sua vida e do nada volta a ouvir? Isso eu achei muito emocionante, achei interessante, depois que ele deu o último monstro. Então, ele fica meio que... Ele fica muito assim, parado, ele não quer se mover, ele sente dor, ele tenta um monte de coisa assim, pra não ouvir mesmo. E que eu ouvi sons de animais, do mato, da noite, de vários cigarros. Acho que vários cigarros também entendo que, dependendo, incomoda bastante, que é um som único e fica repetido a noite inteira. Ou de grilos também, o pessoal fica incomodado, então dá pra entender. Mas eu nunca tinha ouvido, então parece é bem pior os sons. E toda hora que Hakimaru, o Dororo não consegue parar de falar, Rosinha eu tô falando agora. Ele fica toda hora conversando, ele tenta baixar a voz, ele percebe que o Dororo não tá gostando, ele se sentindo muito incomodado, sentindo muita dor por causa das vozes. Mas isso... Eu gostei do jeito que ele é interpretado pra ele, mostrando o jeito como foi mostrando as vozes dos animais, que a passagem da cena, veio o animal meio que a alma dele passando na cabeça do Hakimaru, o formato, ele meio que ligando com... Eu não sei se foi o anime mostrando pra gente, ou ele mesmo tava ligando o barulho que ele tava vindo com a alma que estava fazendo esse barulho. Eu não consegui interpretar direito aquela parte, mas achei bastante interessante. Mas também ouvimos que vem um pássaro gigante e começa a atacar Hakimaru. Hakimaru já vê que a alma dele não é vermelha, então não é o demônio que pelo menos parte dele é laranjada, é um tom de laranja, que quer dizer que não é do bem nem do mal, não é cor, não é branco, então quanto mais pro vermelho, mais o bicho é perigoso ou mais maléfico é. Então tá uma cor, tom de laranja entre... Eu não sei porque tava lá, mas tava laranja. E nisso, a Hakimaru já prepara, pega as espadas, nem sei como chama, ele tira as espadas e usa as espadas e começa a lutar. Olha, o problema é que ele tá ouvindo muito barulho, aquele bicho que tá muito alto e faz que ele meio que confuso, ele não sabe o que fazer, então meio que o Dororo tenta falar pra ele, tá na esquerda, tá na direita. Mesmo assim, o monstro pega ele porque tá tudo confuso, ele não consegue lutar por causa do barulho, tá confundindo ele. Até o Dororo tenta falar que não, liga pro som, só lute. Ele não consegue, aquilo atrapalha mesmo ele raciocinar. Então, ele tá muito pior, ele tá sendo atacado. Até que chega aquele velhinho e salva o Hakimaru e o Dororo daquele monstro. E ele mata, então não voltou nenhuma parte do corpo dele. Então quer dizer que não era um dos monstros. Essa é outra prova pra ver que não era um dos monstros que tinha pegado uma parte do corpo do Hakimaru. Porque dá pra perceber por causa da cor laranjada, mas depois que o velhinho mata aquele bicho, dá pra ver que não é. Então, o velhinho tenta explicar pro Dororo que eles tentam conversar, mas o Hakimaru parece tudo deitado, escondido. Os dois falam que ele parece que quer entrar numa caverna, que não viu som nenhum. Mas nisso, o velhinho fica tão incomodado que ele tenta ajudar de uma forma, tentando
pega assim, fala a realidade pra ele. Mas eu não entendi essa parte. Acabou de aprender a ouvir, então ele não vai entender o que a pessoa tá falando. Se ele nunca ouviu na vida, então ele nunca deu os pais pra ensinar o significado das palavras. Então como é que ele vai entender o que o Velhinho tava falando, tentando falar pra ele? Como é que ele ia aprender isso ainda? Não, é só você tá ouvindo assim, blá blá blá, meio que você tá ouvindo em outra língua. Assim, eu vou ouvir japonês, muitas palavras eu não entendo. Devia acontecer isso com ele também, porque eu nunca tinha visto nenhuma voz de ninguém. Então, saber qualquer palavra, qual o significado, então ele não sabe ainda. Eu não sei se por que aquilo lá foi pra gente, a mensagem, aquele velhinho, ou foi pra ele mesmo. Fica pra sua parte, bota aqui nos comentários, também quero saber. Mas voltando nisso, ele fala pro Hakimaru pra ele parar de ficar, não ficar perto da galera, ficar desse deprimento todo, tentando tapar os ouvidos pra não ouvir mais nada. E nisso, eles deitam à noite, descansam. Mas no outro dia de manhã cedo, o Hakimaru ouve uma voz suave que não incomodava ele, chamava a atenção por ser suave, tem algum ar assim que eu não sei o que ele tá identificado, que ele não fala ainda, mas tem algum significado, um ar assim de suavidade que chama a atenção dele, que não incomoda. Aquilo, o único som que tava não deu dor de cabeça, ele não incomodou, não bugou ele. Ele vai atrás, ele levanta. E o velhinho percebe que ele levantou e fala, não é pra ele ir, mas eu acho que ele não entendeu, porque pro meu sentido, palavras não faz sentido pra ele. Você tivesse ouvido em outra língua, entendeu? Aí ele não para, ele continua seguindo aquela voz suave, que não sabe o significado, mas que aquilo lá parece que chama muito. É uma música que ele tá amando aquela música, adorando assim. E o velhinho percebe, tenta acordar o Dororo, e o Dororo não acorda, fala assim, deixa eu dormir, que coisa, não sei o que acordando dele, acho que é coisa dura assim, eu não lembro o que ele falou exatamente. Mas ele vai, e o velhinho me deixa então. E ele sai sozinho e encontra uma menina num rio, acho que lavando alguma coisa, eu não sei se ela tava fazendo, o que ela tava fazendo naquele rio, mas ela tava lá. E ela percebe que ele tava lá olhando, ela tá estranha, meio que assustada. Ele tá perguntando se ele tá passando mal, se ele tá doente. Meio que, eu não sei se o Hakimaru desmaia em cima dela, então. Logo depois que ele desmaia, eu não sei se foi desmaio, ele meio que cansado, caiu em cima dela, não desmaiado. Não dá pra saber porque ele não tem sinais, então ele não tem expressões pra saber se ele tá desmaiado ou não. Mas, voltando, ouvimos a voz do Dororo atrás do Hakimaru e fala, oh, Nissa. Aí ele tá dizendo pra irmão, brother. Então, a mina vê e os dois conversam e a mina leva ele pra o lugar que ela tá ficando pra ajudar a curar as feridas. O Dororo fala que ele tá machucado. E nisso cortamos a cena do pai dele. E teve a conversa com a mãe e o pai dele, do Hakimaru, que a mãe dele fala que que o negócio que tá voltando a seca. O país que desde antes do Hakimaru nascer, o país estava muito em seca, faltando comida, um monte de coisa. E do nada voltou. E a mãe do Hakimaru percebe e fala que vai tudo voltar pro inferno novamente, o país. Então o pai dele fica bravo e fala que não vai acontecer isso e volta a seu serviço. Mas quem tá vendo lá no fundo é o irmão do Hakimaru. E ele ouviu a conversa e tá estranho, ficou com a cara de sério. Mas é voltar a cena daquela cabana onde tá o Hakimaru meio... Eu não sei se ele tá desmaiado ou não, porque ele não tem um olho pra expressar que os olhos dele tá fechado de desmaio. Não tem expressão, mas ele tá lá na cabana e tá lá o Dororo ajudando o pessoal, as crianças, se divertindo com as crianças. Que é uma parte interessante, que são crianças que muitas vezes estão sofrendo por causa dos samurais que atacaram eles, que tem uns que estão sem parte do corpo, um não tem perna, não tem braço, acho que uma é cega, a criancinha, a menininha é cega, eu acho que ela é porque a pupila dela tá escura, preta, totalmente preta, então eu acho que ela é cega, mas não dá pra ver que a outra irmã mais velha, que as criancinhas, acho que é considerada como irmã mais velha, preocupa com eles e tenta alimentar, trabalhar à noite e vive saindo à noite. E a gente não entende porque ela trabalha à noite e ela trabalha pro pessoal, dos dois lados inimigos, acho que dos tipos das gangues samurai.
Eu não vou falar da tribo das... Ela trabalha por um deles, mas ela falou que ia trabalhar mais por causa de precisar mais dinheiro. Porque o velhinho, um desses dias aí, o velhinho decide sair por lá e encontra uma cabana melhor que a Cristal. A cabana dele estava totalmente destruída, enquanto uma melhor, só que tá vazia. E tá vazia porque tem um demônio lá dentro. Então, o Hackman não conseguiu... tá totalmente curado dos ferimentos que ele teve lutando aquele pássaro com um pássaro no início do episódio. Mesmo assim, vai o velhinho e o Hakimaru saem pra batalhar com aquele demônio pra eles conseguirem, aquelas crianças conseguirem ficar com aquela cabana, mas melhor que as que estão agora. Então, eu esqueci o nome dela, ela decide ir trabalhar e pegar 2 turnos, olhar pros 2 lados do inimigo, trabalhar, arrumar um emprego. E nisso, o Hakimaru sai, o velhinho também sai, a menina também ela sai atrás de emprego. E é aí que é o estranho. Que ela sai e o Dororo vai atrás porque os irmãozinhos dela estão preocupados com ela porque ela trabalhar pros inimigos, eles não sabem o que trabalhar faz, mas ela faz um trabalho. E nesse episódio ficou sabendo qual que é o trabalho dela. E que tenso, meu. Eu fiquei assustada. Eu dava pra pensar, o anime mostrou que era isso, mas meio descaradamente, mas no final comprova que ela tava trabalhando meio que uma prostituta. Ela trabalhava com prostituição porque ela é jovem, acho que ela tem 15 anos, 16, idade do Hakimaru. E ela trabalha porque ela tenta alimentar as crianças. Ela não sabe que outra emprego ela podia fazer. Então ela tem que se prostituir. Eu achei a palavra muito forte pra falar isso. Eu não sei nem falar tanta palavra aqui. Mas ela faz isso por causa dos seus irmãozinhos, pra conseguir dinheiro. O Dororo tava vendo isso. Ele ficou com a cara de assustado, meu. Mas que... Eu falei assim, meu pai do céu, que triste isso. Eu quero saber como... Eu quero ver mais. Eu sei, não quero ver mais essas cenas não, mas o anime não mostrou. Só mostrou que ela tava se prostituindo. Não mostrou nenhuma cena de sexo muito forte não. Nada forte não. Mas eu não vou colocar também, só tô falando. Mas o Dororo viu a ideia da criança, como sabemos, e ele ficou totalmente assustado. Eu quero ver a explicação no próximo episódio. Mas voltando, como eu falei, o Dororo, o Hakimaru foi com o velhinho lá pra lutar aquele demônio. Que vamos que eles que criaram a parte do Hakimaru. Então eles vão lá, começam a lutar. O problema é que o Hakimaru está fraco, todo dolorido por causa do seu ferimento. Mas o monstro começa a ir pra cima dele. Então o Hakimaru logo saca o negócio e começa a lutar com ele. O problema é que ele agarra a perna dele. A perna mesmo, não a prótese. A perna que ele tinha ganhado quando ele era mais novo. Quando ele era criancinha mesmo, ele conseguiu recuperar a perna dele. Então ele vai e ataca. Eu não sei se a perna dele vai voltar. Meu pai do céu. Eu sei que deu agonia aquela cena. Nossa, a perna dele todas. Depois que conseguiram derrotar o monstro. O Hakimaru recupera a voz. Eu não sei se ele recuperou a língua ou se ele recuperou as cordas vocais. Mas ele dá um grito muito de dor. Que a gente sabia que no episódio, acho que foi o episódio 3 e o episódio 2, que ele recuperou o sistema nervoso. Então ele sente dor agora. E ele tá com muita dor, com um grito muito forte. É a primeira vez que a gente ouviu a voz dele em um grito que termina o episódio. Meu, que cena tensa. Acho que cada episódio parece que tá mais pesado ou mais tenso. Não sei explicar. E esse anime tá cada vez muito bom mesmo. Eu quero terminar logo esse anime. Eu quero ver muito o que vai acontecer com o Hakimaru. Eu quero ver o que vai acontecer, a perna dele vai voltar ou não. O que eles vão fazer com a perna? Se ele usar uma prótese, né? Depois que o monstro pegou a perna que ele tinha recuperado. Aquela cena da perna dele sangrando. Ai, dá agonia só de ver. Eu entendo o grito que ele deu de dor. Meu Deus do céu, que grito. Mas, no episódio terminar e com o grito do Hakimaru, eu tô louco pro próximo episódio. Como é que ele vai falar? Como é que ele vai aprender a falar? Você já consegue ouvir? Será que eu consigo repetir as palavras? Como é que ele vai aprender a falar? Ele já consegue ouvir? Falar? Mas ele não tem o sentido de cheirar ainda, os outros sentidos dele. Mas ouvir ele consegue. Se ele consegue ouvir, consegue falar, então... eu tô mais interessada pro próximo episódio. Que ele, não sei quais são as falas que eles vão falar. Como é que ele vai aprender a falar, a aprender japonês? Como é que ele vai aprender a falar? Eu tô muito louca, que isso deu um belo, um grito de um choro. O ser humano já sabe como é que chorar. Então, eu tô muito curiosa pra ver o próximo episódio, que tá muito... Eu tô muito triste pra ver o próximo episódio. Mas esse anime tá muito bom.
Eu gostei bastante, eu sou super curiosa pra ver o que aconteceu com a história do Hakimaru e o do Dororo. Mas, pessoal, o episódio termina aí. Se você der mais, deixe seu like, se inscreva no canal. Leia o link aqui na descrição do vídeo. Entra aqui no link da descrição do vídeo, leia a descrição do vídeo. Passa-nos o link do canal parceiro. E, pessoal, esse foi o vídeo. Então, até a próxima. Tchau! Pessoal do YouTube, mais no canal. Deixa seu like, se inscreva no canal.